Gente, vamos para a nossa videoaula de geografia. A gente vai ver a agricultura. Vamos lá. Aqui nos diz, para desenvolver a economia, o ser humano desenvolve diversas atividades como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria e o comércio. Então, a gente vai começar pela agricultura. O que seria a agricultura? É o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é grande e o cultivo depende de alguns fatores, por exemplo, do tipo de solo e do clima. Então, a agricultura é muito importante, gente, para o desenvolvimento das cidades, das pessoas, porque mesmo que você more, se não vier do campo a questão de tudo que é couro para fazer as roupas, os calçados, se não vier os alimentos, o leite para fazer o queijo, não vier o arroz que é plantado lá, quase tudo enquanto para fazer remédio, né, plantas. Se não vier os insumos que chamam, que são o que se precisa, né, lá do campo para a cidade não funciona. Mesmo que ela pegue e devolva para o campo, pegue o ferro, devolva e faça as pás, as enxadas para trabalhar, mas se o campo não mandar alguma coisa para a cidade, não funciona, é uma troca, vem de lá, é transformado aqui e volta para lá como benefício. Então, a parte da agricultura é uma parte muito importante no município, numa cidade e no mundo. Chamamos de agricultor ou lavrador, quem trabalha na agricultura ou quem orienta o trabalho a escolher o produto adequado ao tipo de solo e ao clima. Quem verifica se é preciso adubar, irrigar ou drenar o solo é o agrônomo ou o engenheiro agrônomo, pois ele analisa de forma científica o local a ser utilizado, identificando e resolvendo os problemas que surgirem. A agricultura não é fácil, trabalhar na agricultura é um serviço pesado, além do que você tem que cuidar das plantas, não é só plantar e deixar lá não. Como a gente está vendo, um profissional que faz isso, ele sabe aonde o lugar de plantar, a época do ano que vai dar aquela cultura que eu quero plantar, aquela plantação, e como eu combato os insetos, porque os insetos também eles destroem muito as plantações. Então, vamos passar aqui. Na página 68 vocês vão ver vários tipos de agricultura. Existem várias formas de cultivo e dentre elas podemos destacar a monocultura e a policultura e a rotação de culturas, além da agricultura de subsistência. Então aqui ele deu 4 exemplos para a gente. A monocultura, vamos ver o que é a monocultura. Ocorre quando apenas uma determinada espécie de vegetal é cultivada. Então quando você tem eles chamam de hectares, né? Quando você tem um hectare lá só de café, só plantou café não tem outra coisa, só pés de café. Então você tem uma monocultura, você só trabalha com pés de café. Agora, se você trabalha com pés de café e pés de laranjeira, então você tem uma policultura, porque você trabalha com mais de só espécie de vegetal. Que é justamente o que ele diz aqui. A policultura ocorre quando diversas espécies de vegetais são cultivadas em um único só lugar. Vocês estão vendo aí na foto, nessa fotozinha já tem um lado verde, outro verde e no meio mais escuro. Então são vários tipos de plantas plantadas, né, no mesmo espaço. Então isso chama-se policultura, diversidade de vegetais. E aqui abaixo diz que algumas policulturas são realizadas com a técnica da rotação de cultura. A rotação de cultura não deixa de ser uma policultura, só que deve ter alguma coisa que diferencia. A prática consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie de vegetal a ser cultivada em cada área. Então, ele pode fazer a policultura, mas só que em vez dele sempre plantar a mesma planta, a cada vez que aquela planta der frutos, ele vai,
ela for colhida, na próxima vez ele não, se ele plantou batata e cenoura, na próxima vez ele não vai plantar batata e cenoura, ele vai plantar outro tipo de coisa lá, cebola e alface, digamos assim. Isso aí é a rotação de cultura, você vai, pega o espaço que você tem, você vai diversificando, a cada temporada de colheita, de plantar, você planta uma espécie de vegetal diferente. Do outro lado, onde tem esses 3 agricultores aí, duas pessoas com a criança, chama-se cultivo de subsistência, que consiste em cultivar espécies de vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que a plantam, né? Então, aqui eles não precisam comprar as coisas da cidade igual a gente, eles plantam já para eles plantam feijão, o arroz, fazem a hortinha. E isso aqui dá muito bem para sobreviver sem precisar comer os alimentos, né, que vêm dos animais, certo? Se você souber plantar e tiver o espaço, ela pode fazer uma plantação que gere, né, supra as necessidades das pessoas da família, ok? Aí embaixo diz o uso de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo, assim como o uso de agrotóxicos, que são venenos, que a letra é muito pequena, venenos pulverizados nos vegetais que estão sendo cultivados, para impedir que pragas destruam as lavouras. Agora, ajuda a melhorar o processo do cultivo. Então, os agrotóxicos é o que esse rapaz aí está fazendo, colocando esse jato, né, para matar muitas das pragas dos animais que acabam com as folhas e acaba que vai morrer, né? Tudo que foi plantado, se não for feito, não tiver não vai precisar dos agrotóxicos para poder fazer com que as pragas morram e as plantas fiquem lá. Do outro lado, na página 69, traz para a gente os cuidados, né? São necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para manter o fértil. Para que o solo seja preservado, é precioso que em cada plantio, aliás, replantio, ele seja devidamente tratado. A lei brasileira obriga o replantio em áreas em que houve desmatamento. Então, isso aqui é um assunto muito complicado para a gente entender, né, e se indignar, porque para plantar tem que colocar o agrotóxico. O agrotóxico polui o solo. Então, provavelmente o alimento que vem lá onde teve os agrotóxicos não são bem naturais. Eles vêm poluídos com os agrotóxicos, né? Tipo que envenenados. E aqui, do outro lado, que a gente tem que ter o cuidado, porque você também não pode só ficar plantando, não. Você tem que cuidar do solo para que ele não fique pobre, né? Um solo pobre, se você plantar lá, as plantas não vão dar bons frutos. O milho vai secar, o feijão vai esturricar, o arroz também, o algodão não. E aí você tem que saber usar a sua terra. E aqui ele diz que para a manutenção e a preparação do solo e para as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas junto aos agrônomos com uma fiscalização constante. Observe alguns cuidados que devem ser tomados como forma de preservar a natureza. Então, se você tem um terreno e você só planta, se você não preserva, uma hora vai chegar que aquele terreno vai ficar sem condições de plantar. Você pode morrer de plantar lá que não vai nascer, vai ficar tudo ressecado. Então, o que tem que fazer? Você tem que empregar sementes ou mudas de plantas sadias. Conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita. Então, tem a época de plantar e tem a época de colher. Não pode atropelar essa etapa.
Adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde está cultivado. Não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas. Tem muitas pessoas que queimam, acho que talvez seja o caso dessa foto aí, que queimam o solo todo, que é para tirar tudo que é plantação, em vez de capinar, né? Queima logo tudo e aí o solo vai ficando ruim. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. Vocês sabem que os restos de animais mortos e as fezes dos animais servem de adubos, né? As minhocas, né? É porque faz que a terra fique boa para plantar. Ajustar por meio de irrigação ou drenagem a quantidade de água. Também a gente estuda em ciências que água demais nas plantas não dá certo. As plantas têm que ter a quantidade exata. Então o solo nem pode ter muita água, nem pouca água, né? Tem que ser a dosagem balanceada. Aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo. Fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. Então, tudo aqui ele indica um técnico, né, da agricultura. Tudo que você vai fazer aí para você. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece a terra, ele estuda tudo, passa a vida dele toda dentro da faculdade estudando para ver quais são as melhores técnicas, a melhor forma de plantar. Para poder, para que a agricultura, né, seja bem feita, esteja de acordo com o meio ambiente. Vamos passar para as atividades aqui. Vocês vão colocar na primeira questão aí, vocês vão pintar a letra, riscar a letra K, Y e V, e vai surgir embaixo o nome agricultura. Na questão 2, vocês vão responder as perguntas. Em sua opinião, é possível praticar policultura no cultivo de subsistência? O que é subsistência? Quando eu tenho uma família, eu tenho um sítio e lá eu planto arroz, feijão, eu planto café, eu planto laranjeira, eu planto vários tipos de lugar do meu sítio ou da minha fazenda, mas tudo que eu não vendo, eu fico para mim. É possível colocar a policultura, que eu falei vários tipos? Sim, por quê? Por que é possível? Porque no lugar, uma família, quando ela vai produzir para ela mesma, ela tem que produzir vários tipos de vegetais. Ela não vai comer só arroz, ela não vai comer só feijão. Então, ele dá para ele fazer a subsistência e produzir a policultura, porque ele vai diversificar os vegetais que ele vai precisar, né? Letra B, que é a agricultura. O que a agricultura pode nos fornecer? Cite exemplos. Os alimentos, né, gente? Pode nos fornecer os alimentos, matéria-prima para fabricar várias coisas, como as roupas, né, que tem o algodão, né? As frutas para fazer o suco, o trigo para fazer o pão, né? Para vocês verem como a agricultura é importante, fazer o bolo, ok? Então vamos para a questão 3. Vocês vão numerar aí o que é agricultura e o que é agrônomo. Agricultor, aliás, agricultor é quem trabalha e o agrônomo é o profissional que orienta a pessoa que pega na terra. O agrônomo entende de toda a doença da terra, como se fosse o doutor da terra. E o agricultor é como se fosse o enfermeiro, é ele que cuida lá da terra, é ele que planta, mas pela orientação do agrônomo. 4. Sobre o uso de agrotóxicos na agricultura, pesquise e responda adequadamente cada pergunta a seguir. O que você tem por agrotóxicos? Gente, são venenos, né? Os agrotóxicos são venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas, né? Para impedir as pragas, que são as pragas, gafanhoto, formiga, lagarta. Você acha correto a utilização dos agrotóxicos? Na minha opinião, não. Por quê? Porque era bom que a gente comesse tudo que fosse natural, né? Livre de venenos. C. Explique com as suas palavras, por que não devemos utilizar os agrotóxicos. Porque eles poluem, além de eles matarem, né, os animais, eles também envenenam as plantas e, por sua vez, vem para o nosso corpo e à medida que a gente vai comendo, eles podem envenenar, né,
as pessoas também. Aí vocês vão responder essa página e ainda tem aqui sobre a rotação de culturas, ó. Vocês vão ver aí que ele diz que a gente tem pesquise como acontece a rotação de cultura, depois ordene as imagens. Como é que ela começa? Primeiro, ó, onde é que A1 vai ser aonde só tem os tracinhos na terra, onde não tem nada nascido. Né? Não tem ninguém, só tem 2 culturas aí colocadas. A2 é onde já tem 3 pedaços de terra colocados. E a terceira vai ser onde tem... Não, gente, não é assim não. Eu estava vendo aqui, ele deixa lá, a rotação, ele deixa um espaço sem plantar. Alguns espaços sem plantar. Na 1, ele só plantou alguns pezinhos de alface, parece uma grama. Tem 2 lá sem plantar. Certo? Aí no segundo, ele já plantou mais uma cultura, aí tem a grama, os pezinhos de alface já estão aí, plantou mais uma cultura. E na terceira, ele plantou, os pés já estão tudo grande e ficou a grama, ele tirou lá o da grama, que é o lá de cima. A grama foi recolhida, quer dizer, esse terreno aí ele está esperando, né, para quando for tempo de plantar, ele poder plantar alguma coisa aí. Então, em cada uma, ele teve um espaço que ele deixou sem plantar. Certo? Aí o que vocês vão escrever, né? Ó, cada espécie vegetal retira os nutrientes que precisa do solo, né? Então, ele vai diversificando as áreas, né? Ele planta, não é porque ele planta uma coisa, outra é porque ele planta outro tipo de cultura. Só que entre as plantações, entre o período de plantar e de colher, ele deixa um terreno, né, descansando, certo? Aí ele escolhe qual é o terreno que ele vai descansar à medida que ele for colhendo, certo? Então, gente, façam as atividades do livro, eu já expliquei tudo, e até a próxima aula para vocês.